eu ouvi a voz do Senhor que estava no céu acima da China antes da pandemia, e antes de qualquer notícia que possa assustar o mundo. O Senhor disse que vários países como o Japão, e alguns países da Europa e muitos outros serão atingidos por ondas gigantes com a permissão de Deus. Eu estava orando e chorando, falando em línguas e tremendo com tanto poder. Imediatamente entendi que o mundo já entrou no julgamento do Senhor. O Senhor disse que devemos orar pelo mundo, e os cristãos devem orar. Tudo começou no dia 20 de junho de 2019, quando eu estava descansando à tarde. Senti uma presença tão grande que logo percebi que estava com o Senhor. Meu corpo treme porque o Senhor me visita de uma forma poderosa. Comecei a ouvir a voz do Senhor em meus ouvidos, que era muito intensa, e cada vez que o Senhor falava eu temia, pois meus ouvidos ficavam expostos à voz do Senhor, que era estrondosa com muita autoridade e rigor. Foi muito forte. Prestei atenção para ouvir o que Deus queria me dizer. O Senhor me disse: meu filho, profetize. Eu não consegui olhar para ele por causa do poder de sua glória. Eu estava simplesmente sentindo sua presença, que era tão forte, que me senti muito fraco e trêmulo. Mesmo quando ele me enviou para profetizar, eu profetizei com todo o meu coração e força, e da minha boca eu disse a palavra do Senhor. Enquanto eu profetizava, estava tremendo, e meu corpo parecia eletrificado. Eu disse: ai dos habitantes da terra, muitos desastres e cataclismos são iminentes. Ai dos habitantes da terra. Então eu vi o terreno se abrindo com toda a força, e nunca vi nada igual. Quando a terra se abriu, vi um ser saindo da terra que parecia ser um gigante com aspecto feminino. Sua aparência era como se ela fosse feita de pó. O Senhor me disse: grandes terremotos vão acontecer, e a terra sofrerá desastres nunca vistos antes. E esta era a razão pela qual eu deveria profetizar aos habitantes da terra. Enquanto eu estava profetizando, o Senhor me disse para profetizar contra a igreja, pois havia frequentadores que se diziam cristãos, mas são hipócritas, praticando todo tipo de mal, usando os lábios para mentir e praticando o mal. Esses hipócritas brincam comigo. Eles pensam que estão me servindo, mas estão servindo a Satanás. Grandes catástrofes e desastres acontecerão. Ainda assim, nada é comparado ao que está por vir para a humanidade. Sua hora de sorrir e torcer acabou. Agora é a minha hora. Meu julgamento e minha hora chegaram. A terra será abalada, e milhões irão morrer. O Senhor me visitou novamente enquanto eu dormia, e disse-me: meu filho, proclama a minha palavra contra a Europa. Esta terra está divorciada de Deus. No entanto, foi onde Deus no passado criou grandes movimentos que mudaram a história do mundo. Mas hoje eles são totalmente carnais a ponto de negligenciar a palavra de Deus e a adoração ao Deus de seus pais. Este continente tornou-se perverso depois de encontrar o Deus verdadeiro. Eles participaram do amor de Deus um dia, e então passaram a abraçar Satanás. Eles estão, portanto, destinados a serem os Judas do mundo, pois conduzirão a humanidade à perdição por meio da moeda única e do governo único. O Senhor disse: nesta terra da Europa, os homens estão reunidos e trabalhando para construir a Torre de Babel, uma língua mundial e um governo mundial, e um Deus mundial. Mas assim como eu confundi as pessoas que construíram a Torre de Babel, então vou confundir sua união, trazendo grandes guerras e destruição do pacto global, seguido de catástrofes por causa de seus pecados. Os bem-aventurados que estão neste continente temem a Deus por não seguirem seus ensinamentos satânicos. Não participarão do castigo que o continente receberá no futuro, pelo bem do meu poder e glória. Arrependa-se. O Senhor disse: o Espírito Santo é o missionário número 1 para a obra do Pai. João 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Irmão, em minha devoção diária e meditação ao amanhecer, o Senhor abriu minha visão para ver claramente o que iria acontecer, e eu vi a estátua de Jesus Cristo que está no Brasil caindo, e então o Senhor disse que algo terrível estava para acontecer naquele país. Também vi a estátua da liberdade nos Estados Unidos da América caindo. O Senhor me disse que este último país irá cair, e ele dará a outro seu poder. Os desastres estão chegando nesses dois países como o cálice da ira de Deus. Porque eu entendo agora que esses dois países foram escolhidos por Deus para trazer o mundo a Cristo. Mas eles fizeram coisas estranhas. Eles se entregaram à maçonaria em vez de fazer o trabalho de evangelismo do Mestre. Outro dia eu estava orando, e o Senhor me levou em espírito para ver alguns presidentes do mundo. E eu vi o presidente Trump com uma bola de basquete.
Também vi alguns outros presidentes. Quando vi a Rainha Elizabeth não conseguia entender. Deus me disse naquele momento que ela iria embora, e que alguém viria em seu lugar. Ela ia morrer, mas eles já terão alguém que ela preparou para a nova ordem mundial que está iminente. Eu vi em sonho a televisão e o rádio anunciando que cada comunidade e bairro deveriam se agrupar diante de suas autoridades locais e de sua administração. Eu vi nesta visão que foi anunciado no rádio e na TV que todos deveriam comparecer à autoridade local para receber uma notificação mundial. Percebi que era a chegada do anticristo, e depois daquele anúncio pedindo às pessoas a comparecerem ao governo local para a marca da besta, vi que as estradas estavam fechadas, e muitos já denunciavam as autoridades. Irmão, tudo já está montado para a manifestação do anticristo. Em breve, nós os santos sairemos daqui e deixaremos a terra ao toque da trombeta. Depois de ver a implementação da lei marcial e do estado de emergência para a marcação da humanidade, eu também vi um poder maligno que surgiu do inferno. Ele era muito grande, mas sua cabeça parecia uma galinha. E ele saiu do inferno com o propósito de receber sua parte dos mortos, porque ele foi liberado para colher as almas dos homens. Deus me mostrou cotonetes muito sujos que eram usados para limpar os ouvidos de alguém. Cristo disse que naquele tempo tudo ficará claro para os ouvidos das nações. É hora de eles ouvirem minha voz. Muitos serão transformados nessa época. Irmão, temos que buscar a paz com todos. Vamos lutar com todas as nossas forças para entrar no reino eterno. Ele também me falou sobre o número de pessoas que estão chorando agora, mas depois da pandemia vão abandoná-lo. Ninguém com qualquer tipo de pecado será pego no arrebatamento. Aqueles com pecados na mente e no pensamento não se levantarão, mesmo que não falem ou cometam masturbação corporal. Se desejam e pensam nas mulheres, não irão subir no arrebatamento se não se arrependerem. Eles devem lutar e morrer completamente para este mundo de pecado, pois o reino de Deus exige uma grande renúncia do mundo. Que o Senhor Deus nos ajude a todos a vivermos em santidade, porque os seus assim o exigem, como está escrito na palavra de Deus em Hebreus 12:14, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Este ano, em fevereiro de 2020, orei e adorei com louvores pelo que Ele fez por nós para a glória de Deus. Naquele dia, meu filho no final de março estava dizendo que Jesus voltaria, e ele viu o arrebatamento, e ele estava mencionando alguns nomes de pastores que iriam subir no arrebatamento, e outros que ficariam. Vou esconder identidades. Ficamos assustados com o que ele disse, então fui deitar após a devoção, e tive uma experiência de arrebatamento. Senti minha alma deixando o corpo, e fui levado flutuando para uma bela casa muito magnífica, e o chão parecia cristal, e as paredes verdes brilhavam. Meu filho mencionou que eu também ficaria para trás quando o arrebatamento acontecer. Então eu entendo que o Senhor me trouxe aqui porque Ele queria lidar comigo, uma vez que tenho lutado para manter minha vida espiritual. Compreendi que cabia a mim levar paz e pureza às pessoas. Verde representando esperança. Acordei sorrindo e cantando porque fui renovado por sua misericórdia. Nesse sentido, tudo que peço a Deus é que Ele me ajude a trilhar o caminho estreito agora.